Então, agora sim, boa noite a todos que estão nos vendo ao vivo, boa noite aos que estão nos assistindo no YouTube, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada, porque afinal de contas o vídeo gravado eu não sei a hora que você vai estar assistindo. Hoje a gente vai falar de conjuntos. E da parte de conjuntos, três coisas que a gente vai destacar. Então, a gente vai falar sobre operações entre conjuntos. A gente vai falar sobre um tal diagrama de Venn, que ajuda a gente de montão a resolver exercícios que envolvem conjuntos. A gente já havia comentado um pouquinho sobre esse diagrama de Venn quando a gente resolveu o exercício, acho que de probabilidade, talvez, a gente até usou o diagrama de Venn para resolver um ou outro exercício de probabilidade. A gente vai explorar mais esse tal diagrama de Venn. E a terceira coisa é tabela de dados. Então, dependendo do exercício que envolva conjuntos, pode ser que uma tabela, a gente elaborando uma tabela de dados, ajude a resolver o problema. Então, são duas operações, as operações que a gente vai fazer com conjuntos, e essas duas são duas ferramentas que a gente tem para abordar exercícios que envolvem conjuntos. Tá? Hoje a gente vai falar de operações e as ferramentas vão ficar para a semana que vem. Mas antes de começar a falar das operações entre conjuntos, vamos falar como que um conjunto pode ser definido. Então, eu posso explicitar um conjunto de três formas. Ou eu te falo em português o que é o conjunto. Então, por exemplo, eu te falo conjunto dos números pares. Conjunto dos números... Ou melhor, deixa eu usar o exemplo dos pares depois. Conjunto dos números primos. Então, automaticamente, você já sabe quem é esse conjunto. Né? Então, vou colocar aqui embaixo, esse conjunto vai ser. E aí, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente denota, a gente explicita um conjunto. A gente vai usar esse símbolo aqui, o símbolo de chaves. Então, o conjunto dos números primos, a gente vai aqui abrir chaves. Isso indica que vou escrever quem são os elementos do conjunto. Então, isso aqui indica conjunto. Quem é o primeiro número primo? É o 2. O próximo é o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois 9 não é primo, né? Porque o 9 é 3 vezes 3. Mas o 11 é. Depois o 13. O 15 não é, porque o 15 é 3 vezes 5. E etc, né? Conjunto é infinito. Então, a primeira forma da gente descrever, de falar de um conjunto, é em português mesmo. Falando quem é o conjunto. Podia falar conjunto dos números pares, conjunto dos números inteiros maiores que 2020, por exemplo. Então você pode falar em português. Às vezes o exercício, o problema do vestibular, ele vai te falar em português quem é o conjunto, tá? E aí a gente abre chaves e a gente fecha chaves para indicar que o conjunto acabou. Vou mudar a cor. É muito vermelho isso aqui. Não que vermelho seja ruim, vermelho é bom. É que pedagogicamente é melhor a gente colocar coisas diferentes com cores diferentes. Então, se eu coloquei o conjunto de vermelho, para indicar conjunto, eu escrevo em verde. Pronto. Outra forma da gente denotar o conjunto é a gente falar uma propriedade do conjunto. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar o seguinte: um conjunto X é um número inteiro, e aqui daqui a pouco a gente fala desse símbolo, desse Z estiloso, tal que X é maior que 10.
Bom, quem é esse conjunto? Esse conjunto vai ser, se é o número inteiro maior que 10, então é o 11, é o 12, é o 13, é o 14, é o 15 e etc. Infinito também. Tá? E por fim, a gente pode simplesmente dizer quem é o conjunto. Então eu venho aqui e falo que o conjunto A é o conjunto formado pelo 3, pelo 1, pelo 4, pelo 7 e pelo menos 99. E pronto, está falado quem é o conjunto. Então, ou a gente fala o conjunto em português, ou a gente descreve o conjunto através de uma propriedade. Qual propriedade? Ser maior que 10. Ou a gente descreve o conjunto falando quem são os elementos do conjunto. Tá? São três formas de falar quem são os conjuntos. Obviamente, os conjuntos não se limitam a números. A gente pode ter, por exemplo, o conjunto de alunos que estão na aula hoje. Então, quem são os elementos do conjunto? A Ana, a Débora, a Gabriele, a outra Gabriele, a Giovana, a Júlia, a Juiê, e assim vai. Esse é o conjunto dos alunos que estão na aula hoje. Mas, via de regra no vestibular, ele vai trazer conjuntos numéricos para a gente trabalhar, que é os que a gente vai conseguir fazer operações, fazer contas, tá? É por isso que os exemplos que eu trouxe aqui foram conjuntos numéricos, tá bom? Mas conjunto em geral pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, o conjunto dos irmãos, dos meus irmãos, né? Pode ser o conjunto do, do, dos meus vizinhos aqui no prédio onde eu moro, né? Tá bom? Então, conjunto em geral pode ser conjunto de qualquer coisa, conjunto de frutas, conjunto das frutas que eu gosto, não são muitas. Mas, via de regra, a gente vai trabalhar com conjuntos que são números. E agora sim a gente vai chegar nas operações. Então, as operações que a gente precisa conhecer são 4. E eu vou colocar aqui. Então, e as operações em geral são entre dois conjuntos. Então, eu vou colocar um conjunto. Então, A e B são conjuntos de números. Aí eu tenho a operação chamada união. Eu tenho a operação chamada interseção. Intersecção. Ou interseção, eu acho. Acho que não tem o C aqui. Interseção. Eu tenho a operação diferença. E a última operação é o complementar. Como que a gente denota? A união, você pega os dois conjuntos e coloca esse símbolo, esse U grandão entre eles. O que essa operação manda fazer? Você vai pegar todo mundo do A junto com todo mundo do B. Então, deixa eu terminar de escrever aqui o resumo. Nossa, esse aqui ficou horrível. Mundo do B. Depois que eu terminar o resumo, a gente vai fazer um exemplo com números, que daí vai ficar tudo claro e óbvio para vocês. Interseção ou intersecção. Não sei, talvez tenha um C aqui. Tanto faz. É muito parecido com o símbolo do anterior, o U é de ponta cabeça. E qual que é o resultado dessa operação? Você vai pegar quem está em A e B ao mesmo tempo. A diferença.
A. E aqui um traço, parece um traço de menos, mas é um pouquinho mais compridinho. B. Qual o resultado dessa operação? Todo mundo do A, exceto se estiver em B. Ou todo mundo do A que não está em B. E A e B não se prende nas letras, porque pode ser que no exercício que você vai resolver, as letras não sejam A e B, sejam MN, CD, SU. Tá? Lembra quem é o conjunto que está à esquerda e quem é que está à direita da operação. E por último é o complementar. Se eu fizer o complementar do A, tem duas formas da gente denotar o complementar. Ou a gente pega o A e coloca um Czinho aqui em cima, ou outra forma de denotar o complementar é você põe o conjunto e põe uma barrinha aqui em cima. E aqui no complementar, esse aqui depende do contexto, para a gente poder responder a pergunta. Então quem falta para o A virar o outro. E quem é o outro? O contexto do exercício que vai te dizer. Pode ser que o outro seja o B. Pode ser que o outro seja um outro conjunto maior ainda, né? Um conjunto universo. Tá? Isso posto, vamos pegar aqui um exercício. Para aí sim a gente tirar a dúvida de tudo o que é isso que a gente falou. Então, tenho aqui três conjuntos, o A, o B e o C. E esses daqui eu usei aquela terceira forma de denotar o conjunto, né? Eu disse quem são os elementos dele. Então, e aí eu peço algumas operações entre eles. Então, vou deixar aqui em cima da tela o resumo das operações. E aqui embaixo a gente vai resolver o exercício. Então, quem é esse primeiro? Item A. A união B. E a gente lê exatamente assim. A união B. Por quê? Porque eu estou vendo que tem o U grandão. Quem é o A união B? O A união B vai ser todo mundo que está no A junto com todo mundo que está no B. É o que está escrito aqui em cima. Então, eu vou pôr aqui no resultado. Como o resultado é um conjunto, vou usar chaves e vou começar a escrever. Todo mundo que está no A. O 2, o 4 e o 6. 2, 4, 6 está no A. E agora eu vou pôr todo mundo que está no B. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o 4 está no B, mas eu não preciso escrever de novo, porque eu já escrevi o 4 aqui. O 6 está no B, mas eu não preciso escrever de novo, porque eu já escrevi o 6 aqui. E aí, o 8 e o 10. Então, aqui o 8 e o 10. Tá? Peguei todo mundo de um com todo mundo do outro. Repetidos eu não preciso escrever de novo. Basta escrever uma vez. Item B. A intersecção agora. É quem está em um e no outro ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui quem é a intersecção. O resultado é um conjunto. Então, eu abro chaves para indicar que eu estou escrevendo um conjunto. Tem que estar no A e no B ao mesmo tempo. Bom, no A e no B ao mesmo tempo é o 4 e o 6. Faz sentido? Então, o resultado da operação A intersecção B é o 4 e o 6. Só esses dois. Beleza? Agora, a diferença de A para B. Então, é quem está no da esquerda, então quem está no A, exceto se estiver no da direita, exceto se estiver em B. Quem está no A? O 2, o 4, o 6. Exceto se estiver em B. Bom, o 4 está no B,
então não serve. O C está no B, então não serve. Sobrou só o 2. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Essa parte é bem simples, tá? É isso mesmo. Então vamos lá. Agora B, a diferença de B para A. Ou seja, quem está em B, exceto se estiver em A. Bom, quem está em B? 4, 6, 8, 10. Exceto se estiver em A. Bom, o 4 está em A, ou não entra, o 6 está em A. Então sobrou só o 8 e o 10. Então aqui, 8 e o 10. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Se você faz essas duas operações, a união e a intersecção, tanto faz se você troca a ordem dos dois conjuntos. O resultado dá o mesmo. Agora, na diferença, não. Percebe que aqui a gente trocou a ordem, era B, era A e depois B. Agora B e depois A. O resultado deu diferente, percebe? Se você fizer a união, que é o item A e o item B, trocada, não tem problema, o resultado vai dar igual. Você pode depois tentar fazer em casa, você vai perceber que o resultado dá igual, tá? Sim, uma coisa que tem que levar em conta, né? Quando eu falo que o resultado dá igual, porque num conjunto a gente só se preocupa com quem está dentro, não com a ordem dos elementos. Então, se eu escrever... Então, deixa eu colocar aqui uma observação. A ordem que os elementos aparecem na hora que eu escrevo o conjunto não importa. Então, se eu escrever o conjunto que tem o número 1, o número 2 e o número 3, é exatamente o mesmo conjunto se eu tivesse escrito o 2 primeiro, o 1 depois, o 3 por último, que é a mesma coisa também se eu tivesse escrito o 3 primeiro, o 2 e o 1 por último, e etc. Tá? Então, a ordem que os elementos aparecem dentro do conjunto é irrelevante para o conjunto. Da mesma forma como faz sentido na vida real, né? Eu falar aqui qual é o conjunto das frutas que eu gosto. Se eu falar, é laranja e banana, é a mesma coisa se eu tivesse falado banana e laranja. A ordem que eu falo as frutas não muda o fato delas serem as frutas que eu gosto, tá? Então, a ordem que os elementos aparecem na hora que eu escrevo o conjunto não muda o conjunto, né? Mudar a ordem não muda o conjunto. Por último, eu trouxe esse aqui. Então, aqui deixa eu colocar só aqui uma exclamação. Atenção. Por quê? Porque se você acaba fazendo na ordem trocada, o resultado dá ao contrário, tá? Dá diferente. Então, na hora que faz a diferença, tem que tomar muito cuidado quem está à esquerda e quem está à direita. Por último, eu estou repetindo a intersecção, só que agora com esse conjunto C aqui. O que a intersecção fala? Quem está em A, quem está no da esquerda e ao mesmo tempo na da direita. É o que está aqui, né? Intersecção é quem está simultaneamente nos dois. Tem alguém que está simultaneamente no A e no C? Não tem. No A tem o 2, 4, 6. No C tem o 8 e 10. Não tem ninguém simultaneamente nos dois. Então, nesse caso, a gente escreve assim. Abre chaves, para indicar que você vai escrever um conjunto, e imediatamente você já fecha chaves. Para indicar que não tem ninguém lá dentro. Outra forma de escrever isso é você vir aqui, colocar uma bola e cortar a bola. Para as duas, isso aqui quer dizer, se você lê isso daqui, em algum exercício, alguma coisa, abre chaves, fecha chaves, ou bola cortada, esses dois querem dizer conjunto vazio. É um conjunto que não tem ninguém lá dentro. Tá bom? Então, esse último item aqui era só para mostrar como que a gente denota esse tal conjunto vazio, né? Quando eu quero falar um conjunto que não tem ninguém lá dentro. E pode acontecer num exercício dar conjunto vazio, né? Aqui a gente acabou de ver um caso que dá conjunto vazio, tá? Beleza, gente? Tranquila essa parte, né? Era a parte introdutória mesmo.
Faltou a gente treinar o complementar. Então, vou pegar um outro exercício agora para a gente fazer o complementar. Antes da gente treinar o complementar, o item A e B eu coloquei para chamar a atenção uma coisa. Vamos fazer a união primeiro. Quem é a união? Todo mundo que está num junto com todo mundo que está no outro. Então, vou fazer. Quem está no S? Está o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. E agora eu vou juntar com todo mundo que está no A. Quem está no A? O 4, mas eu não preciso escrever porque eu já escrevi aqui. O 8, que eu não preciso escrever porque eu já escrevi aqui. O 10, que eu não preciso escrever porque eu já escrevi aqui. E o 12, que eu não preciso escrever porque eu já escrevi aqui. Então, eu não preciso escrever ninguém. Todo mundo que eu tinha que escrever, eu já escrevi. Então, é esse aqui o resultado da união do S com A. Só que percebe que o resultado é o próprio S? 2, 4, 6, 8, 10, 12 é o S. Então, aqui, você podia muito bem ter vindo e escrito assim. S união A é o próprio S. E aqui ficou bem ruim, né? Deixa eu trocar a cor, porque senão parece que eu estou escrevendo sua. S união A e o resultado é o próprio S. Tá? Isso sempre vai acontecer quando o A for subconjunto do S. Quando o conjunto da direita for subconjunto do conjunto da esquerda. O que é subconjunto? Significa que ele está inteiro lá dentro. Percebe que o A ele está inteiro aqui dentro do S. Então, o A é subconjunto do S. Ele, o A inteiro, está dentro do S. Tá? Então, o A é subconjunto de S. E aí, sempre que um conjunto for subconjunto de outro, ou seja, ele está inteiro dentro do outro, a união vai dar o primeiro deles, o maior. Tá? Agora vamos fazer a intersecção. A intersecção é quem está nos dois ao mesmo tempo. Então vamos ver. O 2. O 2 não está no A, então não está simultâneo. O 4 está nos dois, o 8 está nos dois, o 10 está nos dois, o 12 está nos dois também. Então vai dar 4, 8, 10 e 12, que são os que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Mas percebeu uma coisa aqui? Esse conjunto que eu acabei de escrever, o 4, 8, 10, 12, é exatamente o A. 4, 8, 10, 12 é o A. Então, a gente podia vir aqui simplesmente ter escrito assim. O S intersecção com o A, ele é o próprio A. E isso sempre vai acontecer quando? Nessa mesma condição. O A é subconjunto de S. O A inteiro está dentro do S. Tá? E agora sim, vamos treinar esse tal complementar. E aqui eu escrevi errado, né? Aqui não é A. Aqui tem que ser a letra Czinha. É o item C esse, não o item A. E o que é o complementar? O contexto do exercício vai te falar. O complementar é quem falta para o A virar o outro. Quem é o outro? Bom, no contexto do exercício, só pode ser o S. Então, quem falta para o A virar o S é justamente o 2 e o 6. Né? O 4 já está, o 8 já está, o 10 já está, o 12 já está. Para o A virar o S, falta o 6 e falta o 2. Beleza? Pegaram o que é esse tal complementar? Via de regra, o contexto que vai te falar com relação ao que
que o exercício quer que você determine o complementar, né? No caso aqui, complementar do A tem que ser com relação ao S, porque só tem esses dois no exercício. Vamos seguir? Ixi, a Carol mandou uma pergunta. Pode acontecer de ter mais? E aí junta tudo? Ter mais o que eu não entendi agora? Porque como eu não vi a hora que você mandou a pergunta, eu não sei qual item que eu estava fazendo na hora. É do complementar? Ou era antes da união ou da intersecção? Ah, do complementar é sempre com relação a um outro. Então, eu nunca pergunto o complementar do A com relação a B, e C, e D, e E e F. Pode ter vários conjuntos no exercício, mas o contexto do exercício vai te deixar claro quem é o pai de todos. E aí o complementar é sempre com relação ao pai de todos. Tá? Então, por exemplo, se for um exercício que está falando de, sei lá, alunos numa escola, então ele vai falar assim, o total de alunos de uma escola, blá, blá, blá. Então você já sabe que o pai de todos é todos os alunos da escola. Né? Não, então, é o maior, porque é o que vai englobar todo mundo, né? O conjunto que seria o universo do seu problema, né? Então ele acaba sendo o maior. Mas vocês vão ver, quando a gente pegar exercício de vestibular para fazer, que vai ficar claro quem é o tal pai de todos, tá? Mas assim, é bem difícil o exercício do vestibular pedir assim um complementar que não fique óbvio com relação a quem que ele está pedindo. Se por acaso tiver alguma chance de dúvida, ele vai escrever em português para você. Ele vai vir e falar assim: qual é o complementar de A com relação a B? Aí você sabe que é quem falta para o A virar o B. Tá? Porque se tiver alguma chance de ter dúvida, pode ter certeza que alguém vai entrar com recurso para anular a questão no dia do vestibular. Então, se tiver chance de ter uma dupla interpretação, o vestibular vai te falar em português. Se não tiver chance de ter dupla interpretação, aí ele vai usar essa anotação, que é essa com o Czinho em cima, ou com aquela barrinha horizontal em cima, que daí você vai conseguir resolver, tá? Acho que eu consegui responder sua dúvida. Espero ter conseguido. Mas não precisa ficar preocupado com relação a isso. Você vai perceber logo, começando a fazer os exercícios, que vai ser óbvio se ele pedir um complementar com relação a quem é o complementar. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Antes disso, a gente tinha falado desse zezão aqui, né? Que apareceu aqui nesse meu exemplo. Então, tem alguns símbolos de conjuntos que a gente precisa conhecer. Quais são eles? E esses eu acho que a Fernanda até fez eu estava vendo lá nas aulas da Fernanda, logo numa das primeiras aulas ela fez um diagrama, né? Então, quais são os símbolos que a gente precisa conhecer? N, Z, Q e R. Esses são os principais. Vou botar um C aqui também, porque vocês eventualmente vão ter aula disso, então já ponho aqui. Quem é o N? É o conjunto dos números naturais. É aqueles que você conta as coisas nos dedos. Bom, assumindo que você tem infinitos dedos. Então, quem é o conjunto dos números naturais? Aqui tem uma dúvida. Eu vou escrever, mas eu já comento. 0, 1, 2, 3, 4, etc. E esse aqui pode ou não estar no conjunto dos naturais. Aí depende do autor do livro. Tem autor que fala, não, o 0 está no conjunto dos naturais, sim. Tem autor de livro de matemática que fala, não, não faz sentido. O conjunto dos números naturais começa no 1. E aí, como é que eu faço para resolver um problema do vestibular? Você pode ter certeza que se o 0 estar ou não estar no conjunto dos números naturais fizer alguma diferença na resolução do exercício, o enunciado vai deixar muito claro
se ele está ou não considerando o zero como um número natural ou não. Tá? Porque não existe consenso na matemática se o zero é ou não um número natural. E por que não existe? Porque tem áreas da matemática, análise, por exemplo, que você não quer colocar o zero no conjunto. Por quê? Porque fica mais fácil você trabalhar se o natural não, os naturais não tiveram zero. Agora, tem uma outra área da matemática que já é mais vantagem, que justamente chama conjuntos, que lá é vantagem você ter o zero dentro do conjunto dos números naturais. Então, dependendo da área, dependendo do autor do livro, dependendo da ênfase que ele quer dar, o zero vai ou não estar lá dentro. O exercício de vestibular pode ter certeza que ele vai deixar muito claro se o zero, se fizer diferença na resolução do exercício, né? Pode ser que não faça a mínima diferença se o zero está ou não lá dentro na hora de resolver o exercício. Então aí o vestibular não vai falar nada. Mas se fizer alguma diferença, ele vai deixar bem claro que o zero está ou não está lá. Tá? Os outros não tem dúvida. Os outros não há dilema. O Z são os números inteiros. E quem são os números inteiros? É todo mundo com. São os positivos e os negativos, né? Então, ele vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui com certeza tem o zero. Com relação ao conjunto dos inteiros, não há dúvida se o zero está ou não lá. Ele sempre estará. E ele vai embora. Tá? É um conjunto infinito para os dois lados. O que são os números racionais? Quem são os números racionais? Então a gente pode pensar que são as frações. Lembrando que todos esses números anteriores eu posso escrever como fração. Então, por exemplo, eu posso escrever 5 meios, pode ser 7 oitavos, pode ser o número 4, eu posso escrever como 4 sobre 1, que é esse 4 aqui. Tem os negativos também, então esse menos 2 eu posso escrever como menos 2 sobre 1, posso escrever menos 1 quinto, etc. E eles podem estar representados ou na forma de fração ou na forma de decimal. Então, são os decimais finitos ou as dízimas. Dízimas são os decimais que repetem, né? Então, por exemplo, decimal finito, 1,5, 2,0001. E as dízimas, 1,33333, etc. Pode ser negativo também, menos 0,787878, etc. Os que repetem, tá? Então esse aqui vai formar o número, o conjunto dos racionais. Mas não precisa se estressar com isso não, tá? Tô só falando o que significam essas letras só porque apareceu o zezão lá em cima. Mas não precisa ficar muito preocupado com isso não. O R são os números reais. E esse aqui é o conjunto grandão. Esse aqui, reis não, reais. Reais. Esse aqui é o rei da balada. Qualquer número que você imaginar é um número real. 1 é número real? É número real. 2 também. Menos 1 é. Menos 1000 é. Menos 1 oitavo é. Raiz de 2 é. Pi é. Pi ao quadrado é. E assim vai. Pi ao quadrado dividido por raiz de 2 é número real também. Menos pi ao quadrado dividido por raiz de 2 é número real também. Então, qualquer número que você conseguir imaginar vai cair aqui na classe dos números reais. E é, em geral, os números que a gente vai trabalhar para resolver os exercícios. A maioria, né, 99% dos exercícios, vão tratar de números reais. Quando você vai resolver uma equação, uma inequação, uma função, você está trabalhando com números reais. Esse último C aqui é dos números complexos,
Esse daqui nunca caiu no Enem, mas em outros vestibulares até cai. Então a gente separa algumas aulas, isso aí está na área da Fernanda. Bom, na Fernanda, né? Se não sou eu, é Fernanda, né? Na Fernanda de Álgebra, ela vai conversar em algum momento com vocês sobre esses tais números complexos e as operações que a gente faz com eles. Tá? Mas também não precisa assustar, no Enem nunca caiu, mas como eventualmente tem gente aqui no nosso cursinho que vai prestar Unesp, Unicamp, FUVEST, eventualmente alguma particular, então números complexos caem nesses vestibulares, então por isso que a gente tem algumas aulas dedicadas a eles. Mas não precisa se preocupar, viu? Não é porque o nome é número complexo que ele é complexo ou é difícil. Isso aqui é um lapso de tradução. Tinha mais um exercício que eu queria fazer com vocês hoje, sobre conjuntos ainda, trabalhando intersecção, união, essas coisas. Só que a gente está com pouco tempo e eu não quero fazer o exercício correndo para eventualmente não gerar mais dúvida do que ajudar. Então, o último exercício que eu ia fazer hoje, a gente vai deixar para a semana que vem. Ainda vai ser um exercício de união, intersecção, diferença e tudo mais. E aí, na semana que vem, também, a gente vai falar sobre esse tal diagrama de Venn aqui. Beleza, gente? Vou deixar aqui o número do WhatsApp, para quem ainda não anotou, ter a oportunidade de anotar. Qualquer dúvida que você tiver, você me manda mensagem que a gente conversa. E como eu sempre aviso, não precisa ser dúvida da minha matéria. Pode ser de geometria, pode ser de álgebra 2, pode ser uma questão da escola. Alguns de vocês eu acho que ainda estão no último ano do ensino médio. Pode ser alguma questão de um vídeo que você viu no YouTube, pode ser alguma coisa de uma prova anterior. Peguei a prova do ano passado para resolver e fiquei com dúvida nessa questão. Vamos conversar. Tá bom, gente? Beleza? Então, uma ótima semana para nós. Nos encontramos daqui uma semana. Vou parar aqui a gravação. Tchau, gente!